Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco aqui de como configurar as regras de tributação aqui dentro do sistema da Brascom, tá? Então, para isso, nós temos que entrar aqui em parâmetros. Na parte de parâmetros, descer lá em controle de estoque, acesso à natureza de operação, tá? Aqui nesse acesso à natureza de operação, nós temos todas as configurações necessárias para realizar todas as tributações do sistema. Então nós temos que ter, já vem parametrizado quando você adquire o sistema, mas já vem duas naturezas de operações básicas aqui para a gente fazer venda, tá? Uma para venda para consumidor e outra venda para revenda, tá? Então qual a diferença das duas? Aqui a venda para consumidor, geralmente a gente usa a alíquota interna para a venda, tem alguns cálculos de FCP, de impostos, que a gente usa alíquotas diferenciadas quando é consumidor e para quando é revenda é diferente uma da outra, tá? Então nós temos que ter apenas duas naturezas de operação, tá? A primeira, venda para consumidor, eu vou explicar um pouquinho para vocês vão entender. Nós temos aqui, ó, venda para consumidor, a descrição. Tá? Descrição na nota fiscal, às vezes você quer colocar outra descrição, então venda para consumidor ou venda, qualquer coisa, a gente pode colocar uma outra descrição que a gente queira que saia na nota fiscal. Operação é saída de nota fiscal normal, tá? Sempre vai ser saída, aqui no caso de venda para consumidor. Texto da nota fiscal, se a gente tivesse algum texto específico para colocar aqui para essa natureza de operação, a gente coloca aqui também. Transferência. O que seria transferência? Se caso queira gerar, por exemplo, assim, a venda, essa operação geraria uma outra nota de entrada, uma outra entrada para uma empresa do mesmo grupo, tá? Isso daqui depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Armazenagem é para nota fiscal também de saída, mas a gente pode criar uma outra, uma entrada paralela para outro local, tá? Como que funcionaria isso? É tipo um local em poder de terceiros, né? Então vamos supor que você cria você vende um produto para um cliente seu e ele está venda em consignação. Então você pode manter o estoque dele ali, você consegue manter um estoque dentro do sistema, mas dos produtos que você enviou para ele. Então um estoque paralelo, assim, só dos produtos que você enviou para ele, tá? Inativa, se você quiser mais para frente a gente inativar essa natureza de operação, tá? Aqui o consumo próprio, às vezes o que acontece? Que a gente está vendendo para uma empresa, mas ela está consumindo esse produto. Então a gente cria uma natureza de operação para consumo próprio. Então seria a revenda para consumo próprio, né? Digita uma descrição no produto, no produto do pedido aqui, se caso quiser digitar uma descrição diferente lá, tá? Quantidade de casas decimais de preço unitário do produto. A gente pode pôr mais casas ou pode trabalhar com as casas que estão aqui, tá? Até 6 casas decimais o sistema aceita. 2, 4 ou 6 casas decimais. Quantidade de casas decimais preço unitário na nota fiscal também. Tudo bem? Gera FCI. Se caso você faz importação de produtos, você tem que gerar lá o arquivinho lá para o governo, uma lei estadual, uma lei do Senado que faz com que você gere esse arquivinho para informar o governo quais são os valores lá que você compra, que você importa, os custos, né, de importação. Então você tem que gerar essa guia de FCI e enviar para o governo. Também a gente vai gerar um vídeo posteriormente para mostrar como que a gente faz isso, tá? Uma observação, a gente colocar aqui nesse cadastro. Tipo de receita, tipo de despesa, se quiser fazer alguma receita e despesa diferente. Depois para o fluxo financeiro. E aqui embaixo são as atualizações, tá? Atualizações, contas a receber, livros fiscais, controle de estoque, contas a pagar, faturamento, contabilidade, estatística, comissões, ordem de produção, despreza atualização no custo de reposição, tá? O que seria despreza no custo de reposição? Às vezes você ganha um produto lá de brinde. Então você coloca aqui que você despreza essa atualização, que não vai interferir no seu custo, tá? Você fez uma entrada de brinde, ela não atualiza
o seu custo. E despreza a conferência, se é essa venda, você não precisa fazer uma conferência na hora da saída, tá? Então esse daqui é o cadastro básico, tá? Tem uma outra abinha aqui do lado que chama as regras de ICMS, tudo bem? Quando você adquire o sistema, já vem essa regra básica aqui, ó. Sequência 1, sempre vai ter a sequência para todos os locais, todos os estados, todos os NCMs. ICMS, a regra dele está como isento, tá? Percentual está 40, CST 40 aqui é isento também. Não tem subvenção tributária, não tem redução. E o CFO que vai sair na nota, tá? O que é 5101? É que eu cliquei em cima, apareceu aqui em cima, tá? Veio para cima. O que é X5101? Se caso for uma venda dentro do estado, ele já põe lá 5101. Se for fora do estado, o sistema já vai entender e já vai colocar 6101, tá? E um texto de nota fiscal específico para essa regra de ICMS, caso cair aqui dentro. Então, por exemplo, assim, eu vou mandar um produto para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem uma lei específica, alguma coisa específica, você precisa colocar uma observação na nota fiscal lá embaixo. Eu gero um texto de nota fiscal e anexo aqui para o Rio Grande do Norte. Então, eu ponho o destino aqui, ó, Rio Grande do Norte, crio uma regra específica para isso, com uma outra sequência. Então, vou por aqui uma outra sequência, tá? Uma sequência 2, uma sequência 2 para o destino Rio Grande do Norte. E eu gero, por exemplo, pode deixar X101, que ele vai entender que é para fora, que é diferente o estado, né? E o texto da nota fiscal, por exemplo, vai ser 1. Então, o que ele vai fazer aqui? Sempre que ele encontrar essa Rio Grande do Norte, ele vai pôr um texto diferente, ele vai fazer alguma coisa diferente, tá? Então, a regra é válida para o destino. Também você pode colocar uma regra para o local, tá? Vamos supor assim, você tem duas empresas, aqui até tenho duas empresas, né? Eu tenho a Juju Presentes e a Lelê Artesanatos, tá? Tenho duas empresas aqui dentro de teste. Então, para uma, eu tenho uma tributação. A empresa é do Simples, ela tem uma forma de tributação. E para outra, ela não é do Simples, ela é do lucro real, por exemplo. Tem uma outra forma totalmente de tributação. Não tem problema, que eu consigo. Porque eu só diferencio por estado, né? Coloco todos os destinos aqui no caso. NCM o mesmo. Vamos supor que a Lelê Artesanato fosse do presumido, né? Então vai passar a ser a condição de ICMS tributado, 18% aqui, por exemplo. Tá? Então eu consigo configurar para outra empresa um percentual de ICMS diferente aqui e gravar aqui, ó, inclusive com o texto da nota fiscal diferente aqui embaixo, tá? Então se ele não cair na regra aqui de baixo, ele cai na regra aqui de cima, de todos, tá? Se ele não encontrar uma regra que ele se adapte aqui, ele vai para a regra de cima de todos, tá? Ou tira de todos e deixa só o que você quiser, por exemplo, vamos supor, eu quero configurar a primeira regra para a Juju Presentes e a segunda para a Lelê Artesanatos. Não teria problema. Ele vai cair aqui nas duas regras. Uma vai pegar de cima, outra vai pegar de baixo. Você consegue fazer qualquer configuração aqui de ICMS diferente. Então vamos supor aqui que você queira fazer uma regra de subvenção tributária para o Rio de Janeiro, para a Juju Presentes, tá? Então eu consigo fazer essa regra aqui a partir, por exemplo, do dia 29, que é hoje. Eu pego Juju Presentes, destino Rio de Janeiro, tá? NCM eu vou pôr todos porque eu não vou diferenciar, mas eu poderia diferenciar por um NCM separado. Percentual de ICMS daqui é 12. Valor da operação, tá? Daí aparece lá ICMS do estado do Rio de Janeiro, 18%. Cálculo de base de cálculo de ICMS 100%. E o percentual de IVA lá 57,87%. Não tem base de redução, né? E qual que é a natureza de operação? 6504, por exemplo, tá? Eu forço essa natureza porque essa CFO porque ele está fazendo uma subvenção tributária. Vem aqui, gravo, ele gera uma regra específica lá para baixo, gerando para o Rio de Janeiro, tá?
todas as NCMs, essa regra aqui. Então eu coloco qualquer regra para qualquer estado, montando submissão tributária, qualquer tipo de operação eu consigo fazer para outros estados. Isso lembrando que é venda para consumidor. Se fosse uma venda para revenda, eu trabalho de forma diferente, tá? Na hora que você for vender lá, ele vai escolher essa natureza de operação, o vendedor, e assim que ele escolher, ele vai cair nessas regras aqui embaixo, inclusive na questão, na hora de imprimir o pedido, de mostrar para você na parte lá onde ele vai montar o orçamento, né? Que ele começa a mostrar todas as tributações e você consegue informar lá o seu cliente direitinho como que é os tributos. Caso não tiver certo, você volta aqui, dá uma ajustada, coloca uma nova regra, ou tira uma regra, ajusta a regra e passa para frente e testa novamente, tá? É muito simples. Então, se eu for fazer a mesma coisa eu posso fazer, tá? Para IPI, que IPI está cadastrado para todos os estados, mas eu posso cadastrar uma regra específica, ou consigo colocar, por exemplo, aqui todos os meus produtos ele é tributado, por exemplo, eu tenho uma indústria, todos os produtos é tributado em 10%, ou só para um local ele é tributado em 10%. Eu posso montar essa regra de exceção só para ele, né? Ele monta só para ele. PIS e COFINS já vem configurado aqui, ó. Geralmente a condição de PIS e COFINS é 70707, tá? Para todos os estados também. Então fica simples de você montar qualquer regra aqui de impostos em uma única tela. Você consegue montar todos os impostos em uma única tela, tá? E na hora do vendedor, na hora que ele vai utilizar aqui, se é venda para consumidor ou é venda para revenda, aí para comercialização no caso, né? Então na hora dele escolher lá o pedido, ele vai ver qual que é a natureza que ele vai usar. Ele vai estar usando para consumidor ou para revenda. Também pode ser configurada essa natureza de operação direto no cliente. Aí ele já vem automaticamente na hora do pedido. Então, a hora que chega lá e entra no pedido, eu tenho uma única regra para parametrizar todos os impostos, que não tenho muita dor de cabeça. Vamos supor se eu fosse montar aqui para a Lely Artesanatos, que ela é uma empresa do lucro presumido, eu fosse montar uma regra para Manaus, por exemplo, destino Manaus, né? Amazonas, aqui ICMS todos, o ICMS nesse caso aqui eu vou colocar como tributado. Então, para Manaus aqui nesse caso aqui, tributado em 19%, por exemplo. Então eu gravo essa regra, faltou aqui a CFO, né? X5101. Eu poderia pôr X5102, que é X102, né? Vamos supor que a empresa trabalhe com uma outra CFO aqui no final, o X aqui ele vai substituir, sempre lembrando lá, por 5 ou por 6, tá? Daí ele, se for para dentro do estado é 5, se for para fora do estado é 6. E também tem o que nós podemos fazer aqui também, se caso for, vamos supor assim, venda para consumidor e o destino está marcado como exportação, aí ele substitui aqui para 7, né? É 5, 6 ou 7, tá? Então ele já põe automático lá também na CFO e já manda automático para a CFO. Tudo bem? Então as regras de utilização aqui do ICMS é muito simples de estar fazendo. Não tem nada complexo, é muito simples mesmo, tá bom? Obrigado aí, vamos para o próximo vídeo aí para mostrar para vocês e ensinar mais vocês como utilizar o sistema da Brascom, tá? Obrigado, um abraço.